Ela desenvolveu um método próprio para ensinar balé para cegos, fundou uma associação e é responsável pelo único grupo profissional de bailarinas cegas no mundo. Hoje nós recebemos a bailarina Fernanda Bianchini. Seja bem-vinda, bailarina Fernanda Bianchini. Olá, tudo e professora. bem? É um prazer estar aqui mais uma vez, conversando com você. Gostoso bater um papo, né? Super. Principalmente falar super. sobre balé, né? Nossa, que é o que eu amo, né? É balé clássico? Hoje não mais só balé clássico, né? O balé clássico foi o início de tudo. É uma das danças mais difíceis de serem desenvolvidas, né? Mas hoje temos teatro, música, dança de salão, dança do ventre, expressão corporal, pilates, dança contemporânea. Como é que surgiu o seu interesse pelo balé? Eu falo que foi lançado o maior desafio da minha vida quando eu tinha apenas 15 anos de idade. Eu visitava o Instituto de Cegos Padre Chico, lá no Ipiranga, no qual meus pais eram voluntários, e uma das irmãs que cuidava do instituto me viu saindo de um ensaio e falou: nossa, você tem uma postura tão bonita, você não quer vir ensinar balé para as crianças cegas aqui do instituto? Aí eu falei: eu ensinar balé, mas eu nunca tinha tido contato com uma pessoa com deficiência visual antes. E para ser professora, eu imaginava que eu tinha que ser muito boa. E eu já não era uma boa bailarina, eu era aquela aluna mediana da terceira fila, sabe? Eu era muito esforçada, mas nunca fui boa bailarina. Então, naquele momento, eu me considerei insegura e incapaz para começar um trabalho tão especial, com meninas tão especiais. E foi aí que meus pais falaram as palavras mais sábias que eu ouvi na minha vida. Eles falaram: filha, nunca fala não para um desafio, pois são dos desafios que saem os maiores ensinamentos que a gente tem nas nossas vidas. E com certeza um dia você vai entender o porquê desse convite. Foi aí que você decidiu dar aulas. E aí, diante disso, eu falei: irmã, segunda-feira eu tô aí, né? Diante disso, né, vamos em frente. Eu entrei na primeira aula e imaginei que as meninas iam estar prontas. De coque, sapatilha, meia calça, prontas. E aí eu fui toda maquiada, toda arrumada para dar minha primeira aula de balé, achando que eu estava arrasando como professora. E quando eu cheguei, falei: vocês que vão fazer balé, meio decepcionada, porque elas estavam de cabelo solto, calça jeans. E elas falaram: balé? Quem é você? Cadê você? E o que é balé? Essas foram as primeiras perguntas da minha primeira aula. Eu, ai meu Deus. Quando essas meninas começaram a me tocar, me sentir, eu falei: elas não estão me vendo. Vou ter que emprestar o meu corpo para que elas aprendam. Você não sabia que ia dar aula para cegas? Não, eu sabia, mas eu imaginava que elas iam estar prontas para fazer aula de balé. Eu levo minha filha para fazer aula de balé, eu levo minha filha pronta, com meia calça, sapatilha, toda pronta. Elas nem sabiam. Já tinha pelo menos um pouco de treinamento, é isso que você imaginou? De saber onde estava indo. Vai fazer aula de futebol, vai com a chuteira, vai fazer, né? E ali, nem elas sabiam o que era balé e por que as irmãs colocaram elas ali para fazer aquela aula. Então, a primeira aula foi conhecendo o próprio corpo, o que o corpo delas fazia no espaço. Foi totalmente diferente daquilo que eu aprendi como bailarina. Seria a primeira aula de balé. Que seria a primeira aula de balé. E aí eu falei: já que eu tô aqui, eu vou ensinar o primeiro passo que eu aprendi, que é o échappé sauté. A bailarina ela tem que saltar abrindo a perna e saltar fechando a perna. Para que elas entendessem a altura que elas tinham que saltar, eu falei como eu aprendi. Meninas, imagina que vocês estão saltando fora de um balde, dentro de um balde. E aí, para minha surpresa, uma aluna levantou a mão e falou: tia, mas o que é um balde? Eu nunca vi um balde. Aí foi nesse momento que eu percebi o quanto eu precisava entrar no mundo da pessoa com deficiência visual, entender suas limitações, suas dificuldades, entender como elas enxergavam o mundo, para que depois eu pudesse apresentar o meu mundo da dança clássica. Foi essa troca de mundos que fez nascer um método próprio, um método único, que foi patenteado e lançado na minha tese de mestrado em janeiro de 2005. Eu não queria que fosse um trabalho voluntário, bonitinho para os olhos das pessoas. Qualquer coisa que elas dançarem tá bom. Eu sempre fui buscar na ciência o porquê eu não conseguia a excelência. E aí a excelência foi vindo. Então o método é todo através do toque, da percepção corporal. Essas meninas vão tocando o meu corpo e dos outros professores, sentindo os movimentos, reproduzindo no próprio corpo delas. Quanto mais concreto é o processo de ensino-aprendizagem, melhor a assimilação sinestésica mesmo, né, do corpo em relação ao espaço.
Os braços elas aprenderam através de folhas de palmeiras. Então o método é lindo, ele já está em 5 capitais brasileiras. Tem muitas pessoas procurando para que aprendam e para que possam desenvolver nessa metodologia para outros alunos, não só com deficiência, alunos com ou sem deficiência, porque é um método muito lindo que traz a dança de dentro para fora, que traz a essência do balé clássico que eu, enxergando, nunca tinha aprendido desde os meus 3 anos de balé como bailarina. E também estamos em 4 países, né? Já estamos em Portugal, na Argentina, na Austrália e nos Estados Unidos. Maravilha. Então nós queremos assim, que todas as escolas, chega lá uma criança, quero matricular meu filho, minha filha, numa aula de balé, numa aula de dança do ventre, numa aula... Ok, pois não. E a deficiência seja apenas uma característica das pessoas, porque os professores estão preparados para lidar com todos e se adaptar às diferenças que aparecerem na sala de aula. Então, meu sonho é esse, que nenhuma criança hoje, nenhuma mãe escute um não, como tantas mães já ouviram nãos, para que a criança possa se desenvolver, suas habilidades, seus talentos, através de oportunidades, porque a arte ela é capaz de transformar lágrimas em sorrisos. Ver essas meninas nos palcos, vê-las voando mesmo, cada vez mais alto. É como se o mundo perfeito fosse ali. É um mundo no qual você não vê a deficiência, você vê a bela arte. Você já tinha dado aula para pessoas não deficientes visuais? Então, quer dizer, você foi dar a primeira aula, você não tinha experiência de dar aula, não. Quer dizer, sua primeira aula, as meninas não tinham nenhuma experiência com isso, você não tinha experiência com cego, quer dizer, esse entrosamento fez nascer o processo seu. Sim, é a troca de mundos e eu acredito que a inclusão é isso, é você se colocar no lugar do outro, aprender com o outro e dividir suas experiências com o outro. Isso é respeito, isso é oportunidade. Isso é. Você disse do balde, você ainda utiliza o balde? Sim, com certeza. Hoje nós utilizamos a folha assim, da palmeira? tipo... Então, a folha da palmeira foi um momento que eu pensei em desistir, porque eu ensinava toda a metodologia através do toque, da percepção corporal, mas elas dançavam segurando flores, segurando cesta, mãos na saia, mão na cintura, mãos dadas. Eu não consegui ensinar a leveza que uma bailarina tem que ter para dançar da cintura para cima. Elas dançavam que nem robozinhos mesmo. E aí eu cheguei em casa um dia muito triste, falei, elas nunca vão ser bailarinas completas. Vai todo mundo falar, lembra aquelas bailarinas que não enxergam, que dançam? Mas elas não são bailarinas completas, né? Então foi um dos momentos que eu pensei em desistir. Minha mãe falou, filha, você Pareceu já conseguiu o filme tanta... do Charlie Chaplin, aquele puladinho. Então. Aí eu falei, você já conseguiu tanta coisa, uma hora você vai entender como ensinar esses braços para as bailarinas, né? E aí naquela noite eu sonhei que eu dançava e que eu não tinha braços. Meus braços eram cortados aqui e meus braços eram 2 folhas de palmeiras. E se você vê o vento quando bate na folha da palmeira, é um movimento leve. Exatamente o mesmo movimento que uma bailarina tem quando dança. Eu podia ter acordado, será que eu vou sofrer um acidente, perder meus braços? Na mesma hora eu falei, vou pegar as folhas no bosque, que era na esquina da minha casa. Então, eu sempre agradeço a Deus por ter me escolhido e me capacitado para um projeto tão lindo, que transformou a minha vida ao longo desses 24 anos de trabalho voluntário, de doação. Aprendi a fechar os olhos da visão tão preconceituosos e abrir os olhos do coração, enxergar um mundo mais bonito, um mundo com muito mais significado. E, principalmente, você ter um trabalho voluntário que transformou a vida de mais de 1000 pessoas, transformou a vida de pessoas que estão lá morando em outro lado do mundo e pessoas que se conectaram comigo pela internet. Meu sonho é aprender a dançar balé e trazer esse método para a Austrália. Meu Deus, eu estou falando com uma pessoa... Aí vai a Fernanda estudar inglês para poder dar os cursos em inglês. Aí me criticaram porque eu fui para Nova York para dar o curso para uma menina que o sonho dela era me conhecer e ela não estava tendo oportunidades de conhecer professoras. Então, o que eu quero não é montar um monte de associações. Eu quero ensinar para outros professores tudo que eu sei
para que eles possam replicar essa metodologia. E aí as pessoas, mas você vai para Nova York para ensinar uma menina? Eu falei, mas é mais um sonho se realizando. Uma pessoa. É multiplicação. Importantíssimo que a gente fale isso. Se você colocar uma gota d'água no oceano, o oceano fica maior. Com certeza. E às vezes eu percebo isso. As pessoas querem fazer tudo com grupos grandes. Não, eu comecei foi com 4 alunas, sabe? Quietinha. Hoje as pessoas falam, nossa, que lindo, eu te vi na TV. Nossa, nós já fizemos 10 apresentações internacionais. Elas foram aplaudidas por mais de 15 minutos, com 3.000 pessoas em pé na Polônia, que elas falavam, Fernanda, o que a gente faz? Eu falava, vamos agradecer de novo. Aí voltava, Fernanda, e agora? Vamos agradecer de novo. novo. Meninas, o público está em pé. Então, assim, elas não estavam sendo aplaudidas pela deficiência. Mas o grupo é inteirinho de cegas ou tem pessoas não cegas? Hoje nós temos 420 alunos, desde os 3 anos até a terceira idade. 60% são pessoas com deficiência visual, 30% tem outros tipos de deficiências. Então, nós temos deficiência motora, auditiva, intelectual. Temos um grupo grande, inclusive, de meninas com síndrome de Down. 10% para pessoas carentes que não têm nenhuma deficiência, mas que também chegam com várias limitações. E dentro da associação, nós temos a única companhia profissional de balé de cegos no mundo, que está dentro da Associação Fernanda Bianchini. Então, deixa eu entender. O método Fernanda Bianchini é só para as meninas cegas, quer dizer... Não mais. Não mais. Hoje tem métodos diferentes para a pessoa que não é cega, para a pessoa que é cega, para, por exemplo, síndromes, são métodos diferentes ou o mesmo método? A metodologia, através do toque, da percepção corporal, ela é usada para todas as pessoas. Tanto é que hoje tem companhias profissionais de balé clássico, que ninguém tem deficiência, e elas pedem para eu vendar os olhos das alunas e dar a minha aula através dessa metodologia. Mas, claro, no deficiente auditivo, eu vou ter que ter outras formas de ensinar. E você está desenvolvendo outros métodos. Que a gente desenvolve. Então, agora foi lançado o nosso livro, Olhando para as Estrelas, que é o método 100%, né, do balé para deficientes visuais. Qual a experiência que formou bailarinas com deficiência visual, que eu, particularmente, acho que é o mais difícil de todos. Você mostrar aquilo que todo mundo aprende copiando num espelho, para quem nunca enxergou, principalmente, é muito mais difícil do que ensinar um cadeirante, do que ensinar um deficiente auditivo, do que ensinar um deficiente intelectual. Só que essa metodologia, ela é aplicada também nessas outras aulas para que se trabalhe a essência do movimento. Fernanda, está muito gostoso o papo, mas nós vamos ter que dar uma paradinha. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.